Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Nós encontramos nos versículos 1 e 2 uma recomendação do apóstolo Paulo para nós, que vamos refletir nesta noite a respeito de algo muito necessário para as nossas vidas. O texto que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há algo aqui muito importante e necessário para nós sabermos, nós conhecermos e nos conduzirmos a respeito dela, que é a vontade de Deus. Como andarmos na vontade de Deus, como descobrirmos a vontade de Deus e o que significa buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo disse que nós precisávamos cultuar a Deus e mudar o nosso entendimento, não estar conforme o mundo, a fim de que nós pudéssemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é este certamente o maior desejo da vida de todo crente, é o maior desejo da vida de todo aquele que serve a Deus, é experimentar a vontade de Deus para a sua vida, experimentar aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Só que nós precisamos perceber, queridos, que a vontade de Deus para as nossas vidas não é exatamente um alvo, não é exatamente um lugar aonde chegar, não é exatamente um destino, mas a vontade de Deus para nós, acima de tudo, é uma jornada. Muito mais do que querer que você chegue em algum lugar, Deus quer trabalhar em nossas vidas enquanto nós vamos na direção daquele lugar. A vontade de Deus é não somente que nós alcancemos algo, mas é o processo pelo qual chegamos no lugar aonde Deus quer que cheguemos. E às vezes Deus nos conduz por caminhos e por veredas que nos parece ser completamente diferentes do que nós pensamos ser a vontade de Deus. Às vezes o que Deus tem para nós parece que não vamos alcançar pelo caminho que estamos indo, mas se é o caminho da vontade de Deus, Ele há de trabalhar nas nossas vidas. Se Abraão perguntasse: Senhor, qual a vontade de Deus para a minha vida? Deus poderia dizer: Abraão, e Deus disse a Abraão: Abraão, a minha vontade na sua vida é que você seja pai de uma grande nação, uma nação forte e poderosa. Qual a vontade de Deus para Abraão? Ser pai de uma grande nação. Aí Deus lhe deu uma mulher estéril. E depois de pelo menos 25 anos de espera, Deus deu o filho da promessa. E quando esse filho cresceu, Deus disse: leve para cima de um monte e mate. Que estranho! A vontade de Deus para Abraão é que ele seja pai de uma numerosa multidão. Dá uma mulher estéril e quando finalmente essa mulher tem um filho, manda matar. O que Deus queria, na realidade, era trabalhar a vida de Abraão. Ao longo desse processo, Deus desenvolveu a fé de Abraão e também desenvolveu virtudes na vida de Abraão, como o desapego, a submissão,
no final de todo aquele processo, Deus cumpriu com a sua promessa na vida de Abraão. Ele foi pai de uma grande e numerosa nação. Porém, houve um processo para ser trabalhado. Se José perguntasse: Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Deus disse a José: a vontade de Deus para a vida de José é que muitos iriam servi-lo. No sonho que ele teve, até o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante dele. José, você vai ser governador do Egito. Muito bem, Deus, como é que tu vai fazer isso? Você vai ser traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado e depois jogado na prisão. Vai dar certo esse negócio? Certeza que é por aí mesmo? Mas Deus queria trabalhar na vida de José. E aí José desenvolveu ao longo desse processo humildade. Parece que José tinha um pescoço um pouquinho grosso, né? Assim, alguém lê José contando aos seus irmãos que os feixes iam se dobrar e que o pai e a mãe e tal, e parece que José está um pouco assim, meio exibido. Mas depois de todo o processo, ele estava pronto para ser o governador do Egito. Se perguntasse: Davi, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ora, ele ainda era um menino quando foi ungido rei sobre Israel. O que é que Deus, qual é a vontade de Deus para a vida de Davi? É que ele seja rei de Israel. Ah, muito bem. Como é que Deus vai fazer isso? Simples. Ele vai ser perseguido por Saul e vai ter que andar errante, escondido pelas cavernas, até que um dia Deus ponha ele no trono. Mas ao longo desse processo, Deus fortaleceu a liderança de Davi e aperfeiçoou o seu caráter. No dia que Saul morreu, ninguém perguntou duas vezes quem seria o rei que Deus levantou sobre Israel. Deus já tinha apresentado a Davi. Então o que nós percebemos aí é que a vontade de Deus para nós é um processo que vai trabalhando nas nossas vidas. Às vezes nós olhamos e não entendemos e achamos que estamos até no caminho contrário, mas muitas vezes é nesse caminho que Deus vai desenvolvendo em nós virtudes e qualidades que são necessárias para que a vontade dele estabeleça nas nossas vidas. Conta uma história que um agricultor, um dia orando, disse a Deus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir aquilo que tu tens para a minha vida. E Deus disse a ele: muito bem, amanhã, quando você levantar-se, você vai até aquela montanha mais próxima na sua casa e vai empurrá-la até ela chegar no mar. Aí ele, muito bem, acreditou nisso. De manhã ele levantou-se, foi lá e pôs as mãos na montanha e empurrou, e empurrou, e empurrou, e até o fim da tarde ele empurrou e ela não cedeu 1 milímetro. Ele voltou para casa, dormiu, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Depois de 3 meses ele disse: Deus, tem certeza que a tua vontade é essa mesmo? Porque faz 3 meses que eu estou empurrando essa montanha e ela não cedeu 1 milímetro. Aí Deus disse a ele: a vontade minha para a tua vida são outras tarefas maiores, mas agora você tem força muscular para desenvolvê-las. Porque ele passou 3 meses empurrando uma montanha para ganhar a força muscular que ele precisava para outras tarefas. Você imagina se Deus põe José aos 17 anos como governador do Egito? Ele estragava tudo. Aos 30 ele era amadurecido. Imagina se Deus pega aquele menino Davi que está cuidando das ovelhas e põe para ser rei sobre Israel. Ninguém o respeitaria. Ele não tinha liderança para isso. Mas o processo trabalhou isso na vida de Davi, na vida de José, na vida de Abraão, na vida de grandes homens de Deus que foram trabalhados pelo Senhor. Então, quando nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus tem um projeto, um plano definido, mas Ele vai trabalhar em nós ao longo deste caminho, por uma jornada que às vezes nos parece ser estranha, mas que Ele nos conduzirá até o centro da sua vontade e trabalhará em nós todas essas coisas. Mas enquanto isso acontece,
algumas coisas nós precisamos entender para que possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é soberano e Ele tem todo o conhecimento a respeito de tudo. Deus é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que de antemão Ele já traçou para as nossas vidas. Eu não estou falando, queridos, de uma ideia de um fatalismo, que alguém diz, não, o sujeito morreu no dia que era para morrer, porque chegando o dia de morrer, ele morre nem que seja de uma topada, porque... Não estou falando disso. Eu estou falando que Deus tem presciência. Ele conhece todas as coisas. E Ele não só conhece, como Ele tem o poder de dominar todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Salmo 115, ele fala sobre os deuses das nações. Ele disse, são obras das mãos dos homens, são feitos de metal, de pedra, mas tem uma coisa, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não cheiram, nenhum som sai da sua garganta. Mas ele diz assim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Entenda que a vontade de Deus, ela é soberana e Ele fará com que a sua vontade se cumpra, não interessa o que tenha que acontecer. Qualquer que seja a vontade de Deus, Ele fará esta vontade se cumprir, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele manda em tudo e todas as coisas estão debaixo do seu controle. E com uma outra vantagem, Ele conhece tudo. Não sabe ainda, você não consegue ver nada ainda, mas Ele conhece. No Salmo 139, o salmista está falando a respeito da capacidade de Deus de conhecer, de entender todas essas coisas, e ele diz a seguinte expressão, Salmo 139, a partir do versículo 1, ele diz, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ele disse, Deus conhece tudo. Nem falei ainda, ele disse, a palavra não está ainda na minha língua, na minha boca, mas o Senhor já conhece, Ele sabe todas as coisas e Ele entende tudo que há de ser, tudo que há de acontecer. O profeta Isaías, no capítulo 55 seu livro profético, ele nos mostra uma questão a respeito dessa capacidade de Deus de entender tudo. Isaías 55, os versículos 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você está entendendo? É que Deus conhece todas as coisas, muito mais do que você. Eu e você não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz. A gente olha ali na frente e acha que as coisas estão sendo diferentes de como nós gostaríamos, porque nós não conseguimos enxergar como vai ser lá na frente. Só que Deus não é assim. Deus sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, e Ele já está sabendo tudo que vai acontecer lá na frente. Romanos capítulo 11, o hino de adoração que o apóstolo Paulo escreve no versículo 33, ele disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Ele está dizendo, você não está entendendo nada porque você não sabe. Você não está entendendo nada porque você não conhece.
Você não está entendendo nada porque aí você não tem a capacidade de ver. Mas entenda que Deus conhece todas as coisas, Ele sabe tudo e Ele tem a capacidade de controlar todas essas coisas. Quando Deus olha para Jeremias, e Jeremias se acha muito novo para ser um profeta, ele disse: Senhor, mas eu sou uma criança. Ele diz: mas Jeremias, eu escolhi você no ventre, quando você ainda não estava tendo nenhuma condição de coisa nenhuma, e eu já escolhi você. Jeremias capítulo 1 e o versículo 5, ele está falando exatamente dessa escolha de Deus na vida de Jeremias, e ele está dizendo como foi que Deus o escolheu. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, ele diz assim: antes que te formasses no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Também do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. E aí você pergunta: não, tudo bem, Jeremias é porque era assim um profeta. O apóstolo Paulo que era o apóstolo Paulo, né? Então foram escolhidos desde o ventre da mãe. Mas eu pergunto: quantos foram escolhidos desde o ventre da mãe? E eu respondo: todos. Deus não teve um que ele disse assim: esse aí vai dar pra gente, já escolhi agora. Esse outro ele disse: vamos ver, né, se apruma, se... Não. Deus conhece tudo antes de tudo acontecer. Ele disse: ele já escolheu a todos, ele já conheceu todas as suas intenções e projetos muito antes deles virem a acontecer. Então, quem foi escolhido desde o ventre da mãe? Todos foram escolhidos desde o ventre da mãe, porque Deus já sabia de todas as coisas. Ele já tem um controle de tudo desde o início. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, ele está falando sobre essa condição de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías, capítulo 46, o versículo 3, ele começa dizendo assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. O versículo 4 ele diz: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Os versículos 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele está dizendo: nem começou, Deus já sabe como vai terminar. Nem há sinais ainda de alguma coisa. Ele disse: eu anuncio o fim das coisas antes do princípio delas, e eu anuncio as coisas que ainda não sucederam desde a antiguidade. Estênio Márcios tem um hino que eu acho belíssimo, que ele compara Deus com um tapeceiro. Ele diz que o tapeceiro, quando começa a fazer um tapete, ele sabe o fim antes do começo. Quando você olha o tapeceiro trabalhando, e se você olhar pelo avesso, ele diz: você não entende nada, é um bocado de linha por cima da outra, e você olha e diz assim: está dando tudo errado. Mas quando ele vira pelo avesso, aí você percebe a beleza. Ele diz: quando se olha do avesso, nem se imagina como é que vai ser aquilo lá. Mas quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. É a obra do artista. O artista, Deus está construindo a sua vontade, a vontade dele na sua vida. Deus está traçando os caminhos e os projetos para você. E você está olhando pelo avesso e está dizendo: eu não estou entendendo nada. Mas você não precisa entender muita coisa, porque Deus é quem está construindo. Só que o tapeceiro sabe o fim desde o começo. Ele entende tudo, ele sabe tudo, ele tem o controle de todas as coisas.
Nós é que queremos passar à frente das coisas às vezes e queremos entender o fim antes de que ele chegue lá. Mas Jesus, até mesmo com os discípulos, teve coisas que Jesus disse assim: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. A única coisa que eu preciso saber é que Deus está no controle e Ele sabe o que está fazendo. A outra coisa que eu preciso entender quanto à vontade de Deus para a minha vida é que a vontade de Deus, ela não inibe o exercício do livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos deu volição, capacidade de escolha. E essa escolha, Deus vai permitir que você faça. Logo, os estudiosos falam sobre a vontade soberana de Deus, ou vontade absoluta, aquilo que Deus determinou e não mudará, e a vontade permissiva de Deus, que é aquilo que Deus permite que você faça, que aconteça. Quando se diz na vontade soberana, está dizendo que o que ele determinou, o que ele traçou e o que ele não permite que mude, ele é soberano para fazer tudo isso mudar. Quando Jó olha para essas coisas, quando ele percebe a grandeza de Deus, porque ele começa a anunciar tudo que ele está querendo justificar-se diante dos seus amigos. Ele disse: se Deus me pesar em balanças fiéis, saberá da minha sinceridade. E ele começa a mostrar como ele era, o que ele fazia, e que ele não deveria estar passando por tudo aquilo, porque ele era um homem justo. Sim, Jó era justo, era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Foi Deus quem deu testemunho a respeito disso e a respeito de Jó. Mas Deus permitiu que Jó passasse por aquelas coisas todas. Porém, o projeto final de Deus, ele não abriu mão, ele estava determinado a que tudo aquilo se cumprisse. E quando Jó percebeu então todas essas coisas, aí o capítulo 42, o versículo 2, ele diz assim: agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele dizendo, quando Deus determina, ele realmente determina. Você pensa assim: não, mas quem escolheu a faculdade que eu queria fazer fui eu. E aí você descobre depois que quando você nasceu, Deus já lhe deu os dons que você precisava para poder escolher a faculdade que você escolheu. Por que você gosta de cálculo e escolheu então engenharia? Porque Deus já lhe deu a inteligência lógico, matemática e espacial quando você nasceu. Você entende que não foi você que simplesmente escolheu, mas Deus traçou um plano e essas coisas foram acontecendo conforme o plano de Deus. Daí porque você foi escolhido desde o ventre da mãe, porque quando Deus lhe fez, já fez com as habilidades que Ele precisava que você tivesse, para que a vontade dele se cumprisse na sua vida. Então essas coisas é que mostram que Deus tem uma vontade soberana e Ele não perde nada daquilo que é o projeto dele na vida de cada um de nós. Mas tem coisas que Ele permite que aconteçam. A vontade permissiva de Deus não é necessariamente aquilo que Deus queria ou que traçou, mas é aquilo que Ele permite. O que Deus queria para a vida de Abraão? Deus queria para a vida de Abraão que ele tivesse um filho com Sara, que ele tivesse um filho que seria o filho da promessa, que através daquele filho viria uma grande e poderosa nação, como tinha sido desde o início a vontade de Deus. Mas um dia Sara disse: é melhor a gente dar uma ajuda a Deus, vai que Deus não está conseguindo. Meu filho Abraão, é o seguinte: eu tenho aqui uma escrava e você vai fazer um filho na escrava, porque a escrava é minha e ela vai ter filhos para mim. E aí Abraão seguiu aquilo que foi o plano traçado junto com a sua esposa. E o que Deus fez? Deus permitiu. O menino nasceu, Ismael, mas aquele não era o projeto de Deus. Então Deus fez com que as coisas viessem a acontecer dentro da sua perspectiva e veio então Isaque
quando Sara não tinha mais condição de ter filhos. Logo, a vontade soberana de Deus nunca deixou de acontecer. Isaac nasceu e foi aquele que daria continuidade ao projeto de Deus na vida de Abraão. Mas Deus permitiu que Abraão tivesse Ismael e teve que pagar o preço pelas suas escolhas. Deus disse: Jonas, você vai para Nínive e lá você vai anunciar a mensagem que eu tenho para eles. E Jonas pensou consigo, vou nada? Desceu para Jope, pegou um navio e ia em busca de Tarsis. Entenda que, se você olhar no mapa, você vai perceber que ele estava já no Oriente, ele estava na Palestina, e aonde ele deveria ir, Nínive, é mais ao Oriente ainda. Ele deveria subir na direção do rio Eufrates para chegar em Nínive. E ele pegou um navio para Tarsis, que era na costa da Europa, do outro lado. Por que ele ia para Tarsis? Porque era o lugar mais distante do mundo então conhecido. Cerca de 4.000 quilômetros de onde ele estava. Ele queria ir para fugir da presença de Deus e ir para o lugar mais longe possível. Entrou no navio e Deus deixou. Pegou o navio e Deus deixou. Quando o navio andou mais um pouquinho, aí Deus mandou uma tempestade. E haja gente a aperrear, corre para um lado, corre para o outro e tal, e lá se vai, e aí joga a mercadoria fora e perde as coisas, e aí vamos fazer aqui, lança a sorte para ver o que é esse negócio. Aí quando lançaram a sorte, não interessa qual foi o método que escolheram, qualquer coisa que tivesse feito só tinha dado Jonas. Se tivesse pegado no número da Mega Sena, dava para Jonas. Jonas, é você, diga aí o que foi que aconteceu. Não, veja bem, é porque eu estou fugindo de Deus, essa coisa toda, me jogue no mar. Aí quando jogou no mar, o submarino de Deus já estava acompanhando o navio, só foi engolir Jonas e levou lá para onde ele era para fazer. Pronto, acabou essa confusão. Entende? Deus permite, mas Deus é soberano. Ele existe uma vontade soberana que sempre acontecerá, mas dentro dessa vontade soberana Deus permite que algumas coisas possam acontecer. Só que todo aquele que quiser tomar a sua própria decisão dentro do que é a vontade de Deus, ele vai arcar com as consequências da decisão que tomou. Mas há uma permissão. Se nós olharmos para a Bíblia, veja comigo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 9, só para nós ilustrarmos essa questão da vontade permissiva de Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 9, nós vamos entender aqui o que é que Deus está dizendo. Ele disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pergunto: quantos Deus quer que se salvem? Todos. Quantos Deus quer que se percam? Nenhum. Essa é a vontade de Deus. O que Deus quer é que todos se salvem. O que Deus quer é que ninguém se perca. Mas o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 epístola, capítulo 9, dizendo que ele se fez de tolo para com os tolos e fez de todos os modos e todas as maneiras para poder salvar alguns. Veja, alguns vão se perder, sim ou não? Sim, alguns vão se perder. Toda a humanidade vai se salvar? Não. Mas Deus não queria que todos se salvassem? Só que ele permitiu que o homem tivesse a capacidade de escolha. E Deus não deixa de ser soberano porque o homem tem a capacidade de escolha. Pelo contrário, Deus é muito mais soberano porque ele é capaz de ter um plano soberano que conhece todas as coisas e que não precisa de nenhuma modificação, apesar da escolha livre de todos os agentes livres que ele criou. Porque Deus conhece todas as decisões que todos vão tomar. E o seu plano soberano já está dentro de todas essas questões. Logo, Deus tem uma vontade soberana, mas permite que você tome algumas ações sobre isso. E nós precisamos entender então, em terceiro lugar, como vamos lidar com a vontade de Deus dentro dessa questão de que nós precisamos
conhecer a vontade de Deus, mas fazer aquilo que está dentro da vontade do Senhor. Porque, primeira epístola de João, ele escreve dizendo que qualquer coisa que nós pedirmos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E é importante então nós conhecermos a vontade de Deus para poder andarmos dentro dessa questão. Mas sabe, queridos, fazer a vontade de Deus pode ser algo diferente daquilo que você quer. A vontade de Deus pode ser diferente daquilo que você está querendo. E aí, a pergunta é: você quer fazer a vontade de Deus? Sim, eu quero fazer a vontade de Deus. Então você precisa abrir mão da sua vontade para aceitar a vontade de Deus, porque ela pode ser diferente do que você está querendo. Oséias vai buscar o Senhor, diz: Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero fazer a tua vontade. Muito bem, Oséias, você quer fazer a minha vontade? Quero. Então se case com uma prostituta. Deus me guarde, eu vou casar com uma prostituta, ela vai acabar com o meu ministério. Disse: não, Oséias, ela vai ser o seu ministério. Isaías: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É mesmo, Isaías, você quer fazer a minha vontade? Quero. E o que é que eu faço, Deus? Tira a roupa. Como assim, Deus? Não, quero que você ande nu. Por quanto tempo eu vou andar nu, Senhor? Até o dia que eu disser que está bom. Aí Isaías andou nu 3 anos. Você já pensou? Alguém olha assim: Isaías, por que você está nu? Ele diz: porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ei, Isaías, por que você está andando desse jeito? Ele diz: porque Deus mandou. Aí depois de 3 anos Deus disse: pronto, Isaías, pode vestir a roupa. Agora você vai agora para o povo, vai dizer assim: como eu descobri as nádegas do profeta, eu vou descobrir as nádegas do Egito. Você já pensou que é Deus usar de um artifício desse para poder chamar a atenção para uma profecia? Isso quer dizer o quê? A vontade de Deus nem sempre é o que você está querendo, nem sempre é o que você gostaria, nem sempre é do jeito que você gostaria. Mas se é a vontade de Deus, então ela pode levar a finais surpreendentes. Jim Elliot foi um homem de Deus que entendeu que Deus o chamava para pregar aos índios na América Central. Os índios Auca, na região do Equador, hoje são chamados Uaoranis. E ele foi com seus companheiros e foi pregar o evangelho ali. Muita gente não interessou-se por aquela missão, mas ele foi com outros 4 jovens para pregar ali. E no dia 8 de abril de 1956, quando eles desceram na aldeia para pregar o evangelho ali, depois que tinham sido, já tinham conquistado a confiança daquele povo, e quando eles desceram ali para pregar o evangelho, os índios mataram de flecha todos eles. E eles morreram. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo impulsionou as missões mundiais de tal forma que muitos jovens se apresentaram para ser missionários, e recursos apareceram, e aquela tribo foi alcançada pela mensagem de Deus muito tempo depois. Embora alguns tiveram que pagar com a vida, ou que dar a sua vida para que o evangelho chegasse ali. Se você perguntasse àqueles jovens: o que vocês querem fazer? Certamente eles diriam: fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus pode trazer situações difíceis e complicadas para a nossa vida. Se você perguntar a Estevão o que ele quer fazer, ele dizia: a vontade de Deus. E todos os cristãos que naquele primeiro momento entenderam que a vontade de Deus era pregar o evangelho, padeceram perseguição, sofreram, e a coisa não foi maravilhosa como alguém pensava que seria, mas eles tinham uma segurança. Eles apanharam, levaram eles lá para os religiosos de então, disseram: não fale mais nada a respeito desse Jesus, e aproveitando para eles entenderem o que estava dizendo, deram uma surra em cada um deles. Aí depois eles voltaram e chegaram, um olhando para os vergões nas costas do outro, e certamente limpando, lavando e glorificando a Deus, dizendo: glória a Deus, que nós achamos dignos de apanhar pela causa do evangelho.
E então eles estavam alegres, felizes e satisfeitos. Talvez você possa pensar: meu Deus, como alguém pode estar satisfeito apanhando? É porque ele está apanhando, mas sabe que está no centro da vontade de Deus. Ele está com dificuldades, mas está no centro da vontade de Deus. E para encerrar, eu quero dizer que seguir a vontade de Deus pode provocar mudanças, e nós precisamos estar prontos para essas mudanças. Seguir a vontade de Deus pode significar deixar o certo pelo duvidoso. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade desenvolvida à margem do lugar mais desenvolvido de então, né, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no Golfo Pérsico. Os estudiosos dizem que ali já haviam casas de alvenaria e era uma cidade desenvolvida. E Deus disse: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se Abraão perguntasse assim: Senhor, para onde eu vou? Deus disse: quando chegar lá eu lhe digo. Que direção eu vou tomar, Senhor? É assim, na direção do seu nariz. Vá, quando você chegar lá você sabe. Senhor, e como é que o Senhor vai fazer isso se a minha mulher é uma mulher estéril? Vá e lá você resolve. E quando é, Deus, que tu vais fazer essa coisa? Quando eu tiver vontade. Abraão larga a sua parentela, a sua casa de alvenaria, o local onde ele morava com a sua família, a segurança da parentela, do pai, do tio, do sobrinho, das pessoas que estão ao redor. Abraão mora em uma casa de alvenaria no meio de uma cidade fortificada, dentro daquilo que é seguro para ele. E Abraão vai sair para ir para uma terra que ele não sabe onde é, como será recebido, ele não sabe aonde, como, nem quando Deus vai cumprir a sua promessa. A única coisa que ele sabe: Deus chamou-me, eu estou fazendo a vontade de Deus, então ele foi. E sabe o que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 11? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, para entendermos essa questão, porque ele está dizendo: Abraão saiu de uma cidade, de uma casa de alvenaria, de um local fixo, e andou errante, como nômade, morando em cabanas pelo resto da sua vida. Você entende que Abraão nunca mais vai ter uma casa? Que Abraão nunca mais terá um lugar para morar? Abraão andou errante, nômade, por todo lugar. Deus disse: vou lhe dar a terra de Israel, mas a única terra que Abraão comprou e que viu ser dele foi o local onde ele enterrou a esposa, e depois foi enterrado ele também. Agora, veja Hebreus capítulo 11, o versículo 9 e 10, ele diz assim, o 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Abraão largou uma casa de alvenaria com alicerce, que era uma terra sua, onde ele estava seguro, e foi para uma terra que ele não sabia sequer aonde era, para viver como se fosse estrangeiro, numa terra alheia a vida toda. Ele largou uma casa que tinha alicerces, para ir morar em cabana o resto da sua vida, esperando receber uma promessa, porque ele estava crendo naquele que lhe deu a garantia de morar numa cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Você está entendendo? Ele disse, ele trocou o certo pelo duvidoso, mas ele trocou aquilo que ele tinha por algo que era muito melhor.
Grupo Logos, que tem uma música, um hino, Marcas, que disse que aqueles que resolveram seguir a Deus, ele diz assim: não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Abraão larga o certo, o que é confortável, o que é seguro, por uma coisa que parece ser incerta, duvidosa e que não tem segurança nenhuma. Mas Abraão, você está maluco? Por que você vai fazer isso? Porque isso é a vontade de Deus para a minha vida. Quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão daquilo que nos parece ser interessante por aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor do que o que nos parece ser interessante. E nós vamos então andar dentro dessa questão, apenas tendo uma segurança. Qual é a grande certeza que nós temos? O texto que nós lemos da Epístola aos Romanos, capítulo 12, diz que ele quer que nós sejamos adoradores, que apresentemos o nosso culto a Deus, um culto agradável ao Senhor. Ele diz que nós não devemos nos moldar pelo mundo ou estarmos na forma do mundo, mas que devemos mudar o nosso entendimento para que possamos viver na prática, experimentar qual é a vontade de Deus. Porém, há uma grande questão aqui, adjetivos importantes que ele diz, que essa vontade, ele diz que é boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Porque ainda capítulo 8 aos Romanos, no versículo 28, ele diz que sabemos que todas as coisas, não é uma ou outra, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que aqui entendemos? A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Qual é a melhor coisa que Deus tem para mim e para você? É aquilo que é a sua vontade. Mas nem sempre o caminho vai ser fácil, nem sempre o trajeto vai ser o melhor, nem sempre, porque o que Deus quer em nós não é apenas a chegada, o objetivo, mas é a jornada, o que Ele vai trabalhar em nós enquanto nós nos deslocamos para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos saber é que Ele é soberano, que Ele pode tudo, Ele sabe o que está fazendo, e precisamos então crer e descansar no Senhor e esperar aquilo que Ele está trabalhando por nós. Só tenha certeza de uma coisa, queridos: a vontade soberana de Deus está sendo escrita na sua vida. Deus está trabalhando nisso. O diabo não terá poder de mudar coisa nenhuma, nada vai atrapalhar aquilo que é o projeto de Deus. Ele está traçando. Agora, você não está vendo. Eu iniciei a fala dizendo: José certamente pensava que estava tudo errado. Como se eu vou ser governador do Egito, preso, escravo e na prisão? Como Abraão poderia pensar: eu vou ser pai de uma grande multidão, se eu tenho uma mulher estéril e quando ela finalmente teve um filho, Deus mandou matar? Como essas coisas vão acontecer? Mas Deus tem todos os projetos devidamente detalhados, trabalhados. Ele está trabalhando na nossa vida, porque não chegou ainda no fim. No final, queridos, tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. No final, tudo dará certo. Não deu certo ainda, pastor, isso é porque não chegou no final ainda. Deus ainda está trabalhando, Ele ainda está fazendo isso. Mas eu preciso crer e entender que existe uma boa, agradável
e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E então, quando eu aceito isso, qualquer que seja a mudança que isso provoque, qualquer que seja a jornada que isso me leve, por onde quer que eu tenha que passar para alcançar essas coisas, eu saberei que ali eu vou caminhar, mas alcançarei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Não se preocupe, o tapeceiro está trabalhando, ele está produzindo, ele está confeccionando todas as coisas para alcançar o fim daquilo que ele já determinou, já projetou para as nossas vidas, que é a vontade de Deus para nós. Há um hino que fala sobre isso. Eu queria pedir a ajuda das meninas, não sei quantas, mas para nós falarmos desse hino, que ele disse que existe um lugar extraordinário, existe um lugar maravilhoso de Deus para nós. Qual é o melhor lugar de Deus para a minha vida, para a sua vida? É o centro da vontade de Deus. Não quer dizer que é um lugar fácil, nem quer dizer que é um lugar que nós vamos alcançar com muita naturalidade. Quer dizer que é uma jornada, que é um processo, que é algo que Deus está trabalhando. Mas eu posso lhe garantir, é o melhor lugar que existe. É o melhor que Deus tem para você. É o centro da vontade dele. E você pode louvar e glorificar a Deus, dizendo que é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu quero alcançar, é ali onde eu quero estar, no centro da tua vontade. Diga ao Senhor o que você quer nesta noite fazer para estar no centro da vontade de Deus.